Bem, boa noite a todos. Hoje, dia 15 de março de 2024, né, estamos iniciando mais uma reunião conjunta das comissões de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial e Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da OAB Jabaquara. Dou boas-vindas, agradeço aí a presença de todos, né? Hoje nós temos aí temas muito interessantes, né? E um estudo, né? Uma correlação entre cibersegurança, LGPD e ESG, né? Temas aí bastante importantes e em evidência no momento, né? Que são muito importantes aí, principalmente no ambiente empresarial, né? Então, eu queria passar a palavra à presidente da CBBTIA, a Viviane, que também, por acaso, será uma das nossas palestrantes hoje. Seja bem-vinda, Viviane, a palavra é sua. Obrigada, Paulo. Obrigada, pessoal, pela participação. Hoje a gente vai falar de um assunto, ele é um pouco técnico, mas a gente procura colocar uma linguagem bem didática para vocês, tá? Porque essa sopa de letrinhas, né, que engloba a segurança cibernética, ela está em notícias, né, quando acontece algum vazamento de dados, o pessoal coloca lá, foi um ataque DDoS, foi um ransomware, caíram no phishing, malware, o que significa esse monte de coisa, né? A gente vai estar passando para vocês, isso também geralmente está em alguns contratos, tá? Então, às vezes, quando a gente está fazendo algum contrato, aparece, as empresas têm colocado esses termos, né? Então, os advogados que conhecerem esse assunto estarão na frente, né, dos outros, né? Então, como o nosso propósito aqui é sempre promover o conhecimento, então a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Então, eu vou falar um pouco sobre segurança cibernética, qual que é a relação de segurança cibernética com LGPD, e a Júlia, ela vai falar sobre ESG, qual que é a relação também de LGPD com o ESG, que esses assuntos estão todos ligados, tá bom? Acho que esse é o último slide, Paulo, a gente tem que ir lá para o primeiro. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você acha melhor a gente fazer a apresentação ou a Inês só falar um pouquinho do e-book, que é mais rápido? O que você acha? Só para atualizar. Tá no mudo. Eu estou pensando se vai entrar alguém, mas também pode sair, gente, né? Então, de repente, Então. né, de repente esse momento seria ideal, sim, se a Inês pudesse falar do andamento do e-book. Sim. Bom, pessoal, vamos lá. Nós estamos na fase de análise de artigos, tá bom? Nós temos, então, uma força-tarefa para que tudo fique pronto até o dia 22/3. Você, por favor, Viviane, se achar que tem mais alguma coisa que eu posso falar, contribuir, você me avisa, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver. Na verdade, assim, eu ainda não tenho o número de quem já entrou, quem já escreveu, se já está completo, mas eu sei que pelo andar das comunicações no grupo, algumas pessoas precisaram de um pouco mais de tempo, tá bom? Nós vamos revisar tudo até o final de março e então a gente vai, a partir daí, começar a conversar com as editoras para verificar qual a melhor estratégia para a publicação dele, tá bom? Obrigada, Inês. Se precisar, eu repito tudo ao final, porque Tá algumas bom. pessoas que não estiveram aqui, entrarem depois, eu continuo lá na frente, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Obrigada. Beleza, boa apresentação. Tá, obrigada. Bom, então vamos lá. Deixa eu só fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, estou usando uma blusa branca e estou com um fone de ouvido, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre segurança cibernética, né? Quais são os conceitos de segurança e a relação com Viviane, proteção de. Oi, oi, só uma oi. dúvida. A Juliana mandou uma mensagem aqui que o modo de apresentação não está muito bacana. O que vocês estão vendo? Porque para mim tá legal aqui. Ela É falou, porque, desculpa, eu falei de expandir, porque eu acho que a telinha tá muito pequena, talvez. Aí tá Ele está aparecendo no as modo de anotações do apresentação. Ai, lado. desculpa, Juliana. Desculpa, eu te interrompi. Imagina, Ele está no modo de imagina. apresentação do apresentador, então ele está com as anotações, tá? Ele não está hum, exatamente com a tela aberta para apresentação, desculpa.
É Não, Júlia, desculpa. Mas eu te mandei no privado porque para expandir a tela, porque eu acho que a tela tá muito pequenininha. Desculpa. tá, Desculpa deixa te eu. interromper, Vi. Não, tá, deixa eu. Vamos, foi até bom você avisar, deixa eu parar o compartilhamento e tentar fazer novamente aqui, um instante, por gentileza. Tá, vou tentar aqui colocar na tela certa, porque ele tem duas telas aqui. Deixa eu ver se dá certo, um instante. Deu certo? Agora foi. Foi, né? Ah, então tá ótimo. Obrigado, viu, Júlio? Imagina, Pode... desculpa, Vi, te atrapalhar. Não, imagina, tudo bem. É que tem muita coisa escrita, né? O pessoal precisa enxergar bem. Vamos lá. A gente procurou, assim, colocar mais, um pouco mais de texto, porque vai ficar gravado, e aí depois, se vocês quiserem revisar, né, acho que fica mais fácil, tá bom? Vamos lá, Paulo, para o próximo. Bom, então essa aqui é a agenda, né? A gente vai falar primeiro sobre segurança cibernética, conceitos e tipos de ataque. Depois, o segundo assunto é proteção de dados, LGPD e segurança cibernética. E aí a relação de ESG com LGPD e segurança cibernética. Tá tudo, parece que são coisas completamente diferentes, mas está tudo relacionado, tá? Antes de falar de segurança cibernética, a gente precisa falar um pouquinho, dar uns passos para trás, tá? Primeiro, a gente precisa conversar um pouquinho sobre como a internet funciona. O que que é a internet? A internet é uma ligação de vários computadores. E como é que a gente consegue realizar essa ligação? Existe um idioma universal, que os computadores eles conversam e se entendem, né? E esse idioma qual que é? Esse idioma a gente chama na área de cyber, de segurança, né, na área da internet, de protocolos, né? Aí, já começou a sopa de letrinhas. Nossa, protocolo. O que que é protocolo? A gente pode fazer uma analogia para ficar mais fácil. É como a comunicação entre os seres humanos, né? A gente facilita a comunicação porque a gente também tem protocolos. Se uma pessoa chega para você e pergunta, por favor, que horas são? Você já sabe o que responder. São ó, tantas horas, por exemplo, agora 19h30 quase. E aí você fala, obrigado. Então, esses protocolos, assim, dependendo do que a pessoa pergunta, você já sabe a resposta, né? Isso é muito usado também quando o pessoal fala muito da família real, que quebrou o protocolo, né? Então, assim, só para fazer uma analogia, né? Então, essa conectividade de computadores, ela é realizada através desse idioma universal que são os protocolos, e eles têm diversas funções, e esses protocolos, eles estão organizados em camadas, tá? Vamos lá, Paulo, no próximo, por favor. Então, vamos lá. Assim como a gente tem vários idiomas, português, inglês, espanhol, italiano, a gente também tem vários protocolos, porque cada um tem uma função, uma finalidade. A gente escuta muito falar da arquitetura TCP/IP. O que que significa essa sigla, né? TCP, Transmission Control Protocol, ou seja, protocolo de controle de transmissão. E IP é Internet Protocol, protocolo de interredes. Então, o que que eles fazem? Eles enviam e recebem dados em todas as redes. Então, esse é o idioma, digamos assim, né, o TCP/IP, para que possa ser enviado e recebidos dados entre os computadores, tá? Além desse protocolo, a gente tem também o HTTP e o HTTPS, né? HTTP significa Hypertext Transfer Protocol. E a gente usa toda vez que a gente acessa um site, por isso que aparece lá na linha, né, HTTP, que é o nome do protocolo. Por segurança, foi criado o HTTPS, né? Então ele possibilita a troca de dados, né, através do uso de criptografia. Então quando a gente está acessando um site que é HTTPS, ele é mais seguro porque ele tem um certificado que chama SSL, tá? E em breve aí nós vamos ter o HTTP3, né? Que vai ter um desempenho ainda melhor do que esses que a gente já tem, tá? Mais alguns idiomas, né? Então a gente tem o protocolo POP, IMAP e SMTP. Esses protocolos, eles são utilizados para envio e recebimento de e-mails. Então tem protocolo para trocar dados, protocolo para receber e-mail, e a gente também tem o XMPP. Esse é utilizado nas comunicações de mensagem instantânea. Por exemplo, o Telegram e o WhatsApp, tá? Então, cada função aí na internet tem um idioma diferente e aí os computadores conseguem se entender, porque dependendo do protocolo que você está mandando, ele já, esse é protocolo, então é tal coisa, né?
Então, eles têm funções diferentes e eles estão organizados em camadas. Volta só um pouquinho, Paulo. Então, por exemplo, olhando de baixo para cima, quando a gente acessa a rede, a gente usa esses outros. Eu nem vou explicar todos, que são muitos, né? Mas eu só coloquei os mais importantes. Então, quando a gente está acessando a rede de computadores, são esses protocolos: Ethernet, Frame e Relay. Aí, numa segunda camada, quando eu estou usando a internet, é o protocolo TCP/IP que a gente falou. Aí tem IPv4, IPv6, né? Vai aperfeiçoando com o tempo. Na terceira camada, a gente chama, em arquitetura, que é a camada de transporte. Aí nós usamos outros protocolos, TCP, UDP. E na quarta camada, que é a aplicação, tem os outros protocolos, FTP, SMTP, HTTP, POP3 e assim vai. Esse desenho a gente tirou do site da Cisco, tá? Então, essas são as camadas. Deve ter dado um nó aí na cabeça de vocês, né? Um monte de letrinha, super complicado, mas dá para a gente fazer uma outra analogia. Vamos lá. A segurança cibernética é igual à segurança patrimonial. Então, eu coloquei aqui o exemplo de como que a gente protege a nossa residência. Então, aqui, como é que a família real protege a residência deles? Primeiro, eles têm uma camada física. E o que tem nessa camada? Você tem portão, tem grade, tem cerca elétrica, então é uma primeira, um bloqueio aí. Depois tem uma outra camada, que é a camada tecnológica, que é onde você tem câmeras que ficam filmando e gravando todas as imagens, e o pessoal está monitorando ali também, né, essas filmagens. E nós temos também a camada humana, que são os guardas que ficam lá. Então, é a mesma coisa da segurança cibernética, são camadas de proteção. Tá? Vamos lá para o próximo, Paulo. Aí essa analogia da camada física, tecnológica e humana que a gente mostrou lá com relação à proteção lá da família real em Londres, a gente pode usar aqui também os conceitos para explicar a proteção, a segurança cibernética, né? O que são essas camadas? Então vamos lá, camada física, né? É um controle de segurança física, onde estão os computadores. Então, o que a gente usa para proteger, né, nessa camada física? A gente previne acesso físico não autorizado às instalações. Então, a gente tem, por exemplo, os no-breaks, né? Então, a pessoa ela não consegue entrar num prédio comercial se ela não tiver um crachá. Isso é uma proteção física, né? Os no-breaks previnem a queda de energia, né? Então, está protegido ali contra a energia. E também a gente tem a prevenção contra incêndio. E o que a gente tem na camada tecnológica? A gente tem controle de segurança através de softwares. Então, a gente tem criptografia, quando a gente manda dados de um lugar para o outro, se alguém tentar pegar no meio, não vai conseguir entender, né? A gente também faz, o que é feito, as empresas têm feito também um trabalho de controle de vulnerabilidades. Por quê? Porque os softwares saem e às vezes eles têm erro e a empresa não descobriu na hora que ela lançou. É que nem fazer recall de carro, a mesma coisa. Só depois que o pessoal está usando, você fala, nossa, tem um problema aqui. Isso na área de tecnologia chama controle de vulnerabilidade. Então, as empresas elas ficam testando, elas descobrem, elas falam, olha, tem um problema aqui, vamos consertar. Todo mundo que comprou o software conserta, né? Um outro exemplo de proteção na camada tecnológica são os backups, né? Geralmente, grandes bancos que têm dados ali, eles têm que ter dois locais físicos, um espelhando o outro, tá? Então, vamos supor, tem muito banco que está ali em Alphaville, e está todo o parque de computadores, tá ali. Geralmente, eles têm um backup, que é um ambiente exatamente igual em Campinas, que fica bem longe. Porque se acontecer algum desastre naquela região, inundação, né? O outro site automaticamente assume. Aí o banco não fica sem sistema, tá? Isso vocês devem lembrar quando teve o acidente das Torres Gêmeas. O que algumas empresas faziam? Elas faziam backup na outra torre. Então, elas estavam em uma torre e faziam backup na outra torre. Ninguém nunca podia imaginar que ia acontecer o que aconteceu, né? Por isso que se coloca aqui que tem que ter um perímetro mínimo de 2 quilômetros de distância para fazer esse espelhamento e até mais, né? Para evitar esse tipo de coisa, tá? Um outro exemplo de camada tecnológica são os antivírus e os firewalls, né? Que a gente também está protegendo aí contra vírus, né? Contra invasões. E também tem a camada humana, que são as pessoas que trabalham com isso, né? Então, todos os recursos humanos que trabalham, eles recebem treinamento em tecnologia, né? Para evitar que aconteça algum incidente. Então, tem empresa, o que eles fazem? Eles mandam e-mails
que são como se fossem phishing. Phishing é um e-mail que você manda, que tem um link malicioso ali, e se a pessoa clicar, quem está mandando consegue entrar nas instalações da empresa, tá? Então, a empresa ela treina os funcionários para isso. E se você cai muitas vezes, você é convidado para fazer treinamento, seu chefe chama a sua atenção, né? Por quê? Porque a gente pode colocar toda a proteção física e tecnológica, mas se não cuidar do pessoal lá que está operando, da camada humana, a gente tem falhas também, tá? Vamos lá, Paulo. Então, assim, quando a gente está falando de recursos humanos, é necessário a gente ter uma conscientização sobre segurança cibernética, porque a tecnologia ela está aí para dificultar, mas é impossível você impedir 100%, tá? Só através de recursos tecnológicos impedir essas invasões, né? E como é que o que a gente faz aí com os recursos humanos, né? Eles têm que receber treinamento, eles têm que aplicar os conceitos que eles aprenderam no treinamento, né? Porque eles estão trabalhando ali também, eles também estão ali, além de eles estarem ali trabalhando com o computador, eles também são responsáveis pela entrada física das pessoas, então eles estão nas portarias, eles estão monitorando as câmeras, né? Existem alguns casos até de pessoas que se candidatam a trabalhar na segurança das empresas, só para ficar ali invadindo e vasculhando, né? São hackers que fazem isso, né? Então, o que acontece, né? Se a gente fizer um comparativo com a segurança do nosso imóvel, a gente vai lá e coloca grade, contrata empresa de segurança, põe porta, aquelas portas que você bloqueia, né? Que não tem como abrir, né? Aí você tem um filho que vai lá e deixa o portão aberto, deixa a porta destrancada, né? Não adianta nada. Então, por isso que a gente tem que sempre conscientizar todas as pessoas com relação à segurança, né? Coloca toda a tecnologia a serviço disso, mas sempre dá o treinamento para as pessoas ficarem atentas e faz alguns testes, como o envio desses e-mails aí de phishing, tá? Podemos ir para o próximo, Paulo. Então, qual que é o objetivo da gente conscientizar as pessoas, né? Capacitar as pessoas a identificar que existem ameaças e se acontecer alguma ameaça, como agir. Então, por exemplo, a gente pode receber um e-mail que a gente desconfia que é um e-mail que quer fazer alguma invasão. Então, tem algumas empresas que elas têm um botãozinho de phishing que você encaminha esse e-mail para uma equipe que olha e avalia se aquele e-mail é um phishing ou não. Tá? Antes de clicar em qualquer coisa e fornecer qualquer dado, né? Porque daí está todo mundo garantindo essa proteção, né? Quando você faz essa conscientização. E também é importante a gente orientar as pessoas quando acontecer um incidente. Pode acontecer, apesar de você treinar, ter toda a segurança tecnológica, a pessoa pode pegar, de repente, um arquivo de dados de um banco e mandar para o outro. E aí, o que ela faz? Quando ela descobre o que ela fez? Pode acontecer, né? Então, ela também tem que ser treinada para avisar, olha, eu acabei mandando dados de uma empresa para outra, e ter um canal para fazer essa denúncia para que as pessoas tomem as providências para evitar que qualquer problema maior aconteça, né? Imagina, um banco recebendo cadastro de outro banco. Eles ficam super inseguros, né? Então, é importante que essas pessoas recebam treinamento quando isso acontecer, para que a equipe responsável pelos incidentes haja rapidamente para consertar o problema, tá? Então, só para reforçar, né, o caminho mais fácil é conscientizar as pessoas, para que se elas identificarem alguma suspeita, se elas suspeitarem de alguma coisa, recebi um e-mail, estou desconfiada de algum procedimento e tal, elas denunciem nos canais corretos, assim a gente consegue evitar ataques, tá? Podemos ir, Paulo. Bom, e o que a gente pode fazer, né? Nós, né? Como que eu aplico esses conceitos, né? No nosso dia a dia, no nosso computador, no nosso escritório, na empresa que a gente trabalha, né? Com relação às senhas, né? Isso faz parte da conscientização também que as empresas fazem junto aos funcionários, né? A gente não pode usar a mesma senha para diferentes aplicativos. Eu tenho uma amiga que ela usava a mesma senha para tudo e ela ia viajar. Então, ela usou a mesma senha para a agência de turismo, para o hotel, para a empresa lá aérea e descobriram a senha dela e fizeram um estrago enorme, né? Porque ela usava a mesma senha. Então, evitem de usar a mesma senha, tá? Não utilize senhas fracas. Por quê? Porque a gente tem programas que eles ficam o dia inteiro tentando hackear a sua conta. Então, eles pegam essas senhas, 1, 2, 3, 4, 5, 000, ABC, todos esses exemplos que estão aí, e eles ficam tentando, tá?
Então, se a gente usa uma senha fraca como essa, data de aniversário, esses robozinhos são assim, estão ficando cada vez melhores, assim, né? Seu e da sua família sabe as datas, sabe nome de pet, né? E eles ficam tentando, então evite usar isso também. Não salve senhas no celular e no computador, porque se acontecer algum problema com o seu celular ou com o seu computador, a pessoa tem acesso a todos os seus aplicativos. Evite salvar senhas. Existem sistemas que são cofres para senhas. É melhor baixar esses sistemas que são cofres, né? Porque assim, a gente tem senha para tudo quanto é coisa agora, né? Então existem programas free que você armazena as senhas lá. E é muito difícil de entrar. Você pode até compartilhar com alguém da família, sei lá, você tem a senha para acessar a escola do seu filho, e seu marido precisa saber também. Então você pode compartilhar com ele, né, esse aplicativo, aí fica mais fácil de se trabalhar, né? E também haja memória para lembrar tudo quanto é senha, né? Vamos para o próximo, Paulo. E geralmente, para a gente dificultar aí a descoberta de senhas, elas têm que ser compostas de letras, números e pelo menos um caractere especial. Geralmente a gente fica muito bravo, que fala, nossa, eu tenho que colocar tudo isso, mas é para nossa própria segurança, tá? Elas têm que ter um tamanho mínimo, não pode ser menor que 8 caracteres, porque menos que isso é fácil de quebrar, os robozinhos conseguem quebrar, né? E além disso, a gente tem que trocar senhas de 45 a 60 dias, tá? Então, isso tudo aqui são as recomendações aí que a gente faz com relação a manter a nossa segurança com relação às senhas, tá? Por quê, né? A gente tem diversos tipos de ataque. Então, a gente montou um quadro aqui. Esses ataques, eles são classificados em ataques de força bruta e ataques de engenharia social. A gente não vai conseguir explicar todos, mas vamos pegar os principais aqui, tá? Então, vamos lá. O que são os ataques de força bruta? Pode avançar, Paulo, por favor. Um dos ataques que é mais utilizado aí, né, ele chama ataque DDoS. O que significa essa sigla? Distribution Deal of Service. Ou seja, é a negação de serviço, né? Como que é feito esse ataque, né? Geralmente coloca-se vários computadores tentando entrar na rede ao mesmo tempo, tá? Então eles pegam, sei lá, uma dezena de computadores, né, e ficam tentando entrar, acessar uma determinada empresa, um determinado link, né? E como esses ataques são realizados por robôs, o espaço de tempo é muito rápido, porque é humanamente impossível você conseguir fazer esse ataque num tempo muito rápido, né? Então, o administrador de rede, ele consegue identificar esse ataque através do tempo, tá? Quando ele vê que lá que está tendo um monte de acesso, ele fala, nossa, estou sofrendo um ataque DDoS, né? E já avisa aí os responsáveis para tomarem as providências, tá? Existem equipes, né, dos administradores de rede que ficam monitorando as redes o tempo todo para identificar esses ataques, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui de ataques de DDoS que aconteceram, né? Um, assim, dos mais famosos pelo volume de dados que vazou foi do JP Morgan, que aconteceu em 2014, faz 10 anos. E assim, depois a gente vai até mostrar para vocês a notícia, né? E até hoje eles são super criteriosos, porque assim, acabou manchando um pouco a imagem, né? Isso é público, né? Essas notícias estão por aí. Então, eles são muito criteriosos com segurança, extremamente criteriosos. Além do JP Morgan, também o Chains sofreu esse ataque e o Citigroup também, tá? E eles sequestraram centenas de servidores. O que eles fazem, né? Quando o hacker ele consegue entrar, ele muda a senha do servidor e ninguém mais consegue acessar o servidor. Então imagina você no seu escritório, você tem que abrir a sua agenda para aquele dia e você não consegue acessar o servidor. Por quê? Porque eles mudam a senha e aí eles pedem para pagar um resgate, porque senão eles não dão a senha. E aí você fica sem acesso a nada. Imagina numa empresa o desastre que não é isso, né? Um outro exemplo aqui de um ataque DDoS, os hackers são bem assim audaciosos, né? Existe uma pessoa chamada Brian Krebs, que ele é especialista em cibersegurança e ele tem um site e aí derrubaram o site dele, né? Então isso acaba um pouco acaba um pouco com, pô, você é especialista e aconteceu isso com você, né? Porque é uma provocação, né? Então eles vão lá e atacam mesmo, né? E foi um ataque DDoS que o cara sofreu no site dele, tá?
A Amazon também sofreu um ataque em 2020, né? É, através desse DDoS, né? Que foi a maior aí, o maior ataque da história, né? E no caso da Amazon, o ataque durou 3 dias e teve um pico de 2,3 terabytes por segundo. Só para vocês terem uma ideia do volume de robozinhos que estavam atacando a Amazon, tá? Vamos lá. Esse aqui são as notícias, né, de quando aconteceu o ataque na JP Morgan, 2014. Foram 76 milhões de clientes que foram violados. Então, tá vendo por que que a segurança está diretamente relacionada à proteção de dados? Eu não consigo proteger alguma coisa que não está segura. Então, assim, eu não deixo entrar, né? E como que eu não deixo entrar? Através da segurança. Por isso que eu tenho as diversas camadas. Eu vou segurando. Às vezes o hacker ele consegue passar na primeira camada, mas não passa na segunda, né? Nem na terceira. Mas quando ele passa as 3 camadas, aí o estrago é enorme. E aí ele vai lá e pega os dados e joga na Dark Web e ameaça, né? A empresa se não pagar o resgate que ele quer. E agora, no início de 2014, a responsável, né, a CISO do JP Morgan, deu uma entrevista e ela falou que hoje eles têm mais analistas de cibersegurança do que o Google e a Amazon. Por quê? Porque os ataques estão cada vez mais sofisticados. Há notícias, inclusive, que governos financiam os grupos hackers, tá? Porque, dada a sofisticação do ataque, precisa ter muito dinheiro para fazer aquilo. Então, é só através de instituições maiores, porque esses grupos menores não conseguem fazer isso. Então, como eles estão cada vez mais sofisticados, estão recebendo recurso financeiro, as empresas estão se protegendo cada vez mais, tá? Então, só para fazer um comparativo, aconteceu em 2014 e 2024 eles continuam trabalhando na proteção, para vocês terem uma ideia do desastre que é quando alguma empresa sofre um ataque, tá? O que é um ataque hacking, né? É uma ação de identificar e explorar vulnerabilidades em um sistema de computador, né? Então, o que acontece, né? Se a gente usa um software e a empresa descobre uma vulnerabilidade, a empresa responsável por aquele software imediatamente já avisa os clientes para que eles corrijam essa vulnerabilidade. Por quê? Porque os hackers sabem. E aí eles vão lá e eles entram através dessa vulnerabilidade. É uma corrida, né? Quase uma maratona, né? Vamos lá, Paulo. Ransomwares, que são os mais famosos, né? Ele identifica uma falha de segurança em algum sistema operacional, criptografa todos os arquivos da máquina e exige um resgate para desbloquear, tá? E geralmente ele pede o pagamento em Bitcoin, por quê? Porque Bitcoin não tem, você não tem como rastrear, tá? A gente pode ter um ataque ransomware também através de um e-mail disfarçado que a gente chama de phishing. Phishing vem do inglês, de pescar, né? Então o cara manda um e-mail, sei lá, ele troca uma letrinha, troca o O pelo zero, você bate o olho naquele endereço, né, da rede, você fala, não, é Bradesco, mas não é, tá com zero em vez de O, né? É bem sutil assim, então a gente tem que estar muito atento para não cair nesses e-mails e nesses ataques, tá? Vamos lá, Paulo. Mais um. Alguns exemplos aqui, né? Em 2021, o Brasil era o 5º alvo de ataques ransomware, tá? E no primeiro semestre de 2022, nós passamos para o 2º lugar, a gente ficou atrás só dos Estados Unidos. Então, o Brasil é bem visado com relação a esse tipo de ataque ransomware, tá? E quais foram os 3 maiores ataques ocorridos no Brasil em 2022? A gente teve um ataque da Golden Cross, que os servidores eles estavam com problema de vulnerabilidade e os hackers foram lá e atacaram, tá? Banco de Brasília também foi vítima de um ataque ransomware e os hackers eles exigiram um pagamento de 50 bitcoins, que é 5,7 milhões, para resgatar os dados que foram vazados. E a Record também sofreu um ataque, né? O parque deles foi criptografado e a emissora não conseguia acessar os arquivos, né? E além disso, ainda vazaram os dados na Dark Web, com as despesas de mídia, de propaganda que as empresas pagavam para a Record para fazer anúncios publicitários. Olha só que isso é segredo, né, da empresa, né? E eles foram lá, copiaram os dados e deixaram na Dark Web, tá? Outro tipo de ataque é engenharia social, né? Então essa aqui é uma técnica que os criminosos eles usam
eles começam a pesquisar a vida da pessoa, entendeu? Então, por isso que pede-se para se tomar muito cuidado, por exemplo, evita de colocar foto da criança com o logo da escola onde a criança estuda, porque eles vão criando uma engenharia social. Ah, ele tem um filho, estuda em tal escola, né? Monta toda a árvore genealógica da pessoa, consegue identificar, porque às vezes a pessoa não tem rede social, não publica nada, mas o primo publica a sua foto lá na festa, entendeu? E aí monta-se toda essa engenharia, né, para descobrir toda a vida da pessoa, tá? Vamos lá, Paulo. Outros tipos de engenharia social, outros ataques aqui é o phishing, né? Quando eles copiam um layout de um e-mail corporativo, a gente vê muito isso. Teve a questão, acho que do Bolsa Família também, que teve e-mail de phishing, e-mail da Caixa, né? Você olha e fala, nossa, é um e-mail dessa instituição, e não é, né? Tem o ataque phishing, que é uma variação do phishing, ela ocorre por meio verbal, ou seja, é como se fosse um e-mail, mas na verdade a pessoa liga, né, para fazer golpes pelo telefone. E tem o smishing, que em vez de mandar pelo telefone, eles mandam SMS. Isso daí vem direto também, né? Ah, você quer trabalhar, tem um emprego para você, meio período, para ganhar em dólar, né? Você já fica meio desconfiado, né? São os ataques aí SMS, tá? Como é que a gente não cai nesses ataques, né? Como evitar cair nesses ataques, né? A gente tem que sempre desconfiar, né? Receber uma proposta muito maravilhosa, desconfia. Você não conhece a pessoa, né? Desconfia mais ainda, né? Nossa, quem que é essa pessoa, né? É, Desconfie, né? Tenta obter mais detalhes, né? Se você não solicitou aquilo, você não está solicitando aquela mensagem, aquela empresa entrando em contato com você, não sabe como conseguir o seu telefone, desconfie, tá? E conscientização, que é o que a gente hoje está fazendo. A gente está falando um pouquinho dos termos, né? Mas também está passando essa conscientização para vocês, para que vocês passem aí para os colegas de trabalho, para a família, né? Para todo mundo, tá bom? Aí tem um outro tipo de ataque de engenharia social, que é o sextortion, né? O que que é isso, né? Quando a pessoa começar a receber ameaças porque vazou imagens íntimas delas, fotos, vídeos, né? Que podem existir ou não, tá? E isso a pessoa acaba se sentindo vulnerável, né, com relação àquilo, né? E a pessoa os golpistas, né? Eles falam, ó, tenho fotos suas, tenho imagens suas, né? E eles acabam exigindo também resgate para não publicar essas fotos, não divulgar essas fotos. Uma vez eu fui assistir uma palestra de um, de um especialista em segurança, né, que um alto executivo de uma empresa estava desesperado, contratou ele porque ele estava recebendo ameaça, que falaram que tinham fotos dele íntimas, né, e que ele tinha que fazer, que ele precisava fazer. Aí esse especialista virou para ele e falou assim: mas você tirou essas fotos? Ele estava tão desesperado, ele falou: não, não tem nenhuma foto. Né? Então por que que você está tão preocupado? Eram fotos falsas, né? Então, assim, né? A pessoa fica tão transtornada que ela nem pensa nisso, né? O que que a gente tem que fazer para evitar esse tipo de ataque? Esse é um desastre mesmo, né? Proteger os seus dispositivos, né? Se alguém faz esse tipo de foto, protege, né? Com senha, com tudo. Evitar, né? Quando você vai mandar os seus equipamentos para assistência técnica, evita de ter isso no computador, você não sabe quem vai mexer no seu computador, né? Utiliza protetor físico. A gente tem protetores aqui nas câmeras, né? Tem gente que, com esse negócio de trabalhar em casa, já até circulou vídeo aí de audiência, que o cara estava tomando banho e aparece ele tomando banho no meio da audiência, né? Então, assim, a melhor forma é a proteção física. Coloca tem uns dispositivos de plástico que você coloca na câmera, e você não está usando, fecha a câmera, tá? Mas a melhor proteção que existe, gente, é não fazer esse tipo de foto, nem esse tipo de vídeo, tá? Tem até umas semanas atrás, a Patrícia Peck publicou uma frase no LinkedIn, eu achei muito legal. Não faça fotos e vídeos com conteúdos íntimos, porque o amor acaba e o conteúdo vaza. Entendeu? Você não pode garantir isso. Então não façam. É a melhor proteção. Porque daí fica tranquilo que nem aquele executivo lá falou: não, não fiz, não tenho, né? Pode ameaçar o que for, não sou eu, né? E qual que é a relação de segurança cibernética com proteção de dados, né? Como eu estava comentando, a gente tem as camadas, eu estou ali protegendo.
A gente pode também fazer uma analogia com a nossa casa. A nossa casa ela tem janela e cortina. Uma não substitui a outra. Não adianta eu ter janela e não ter cortina, e também não adianta ter só a cortina e não ter janela. A janela é uma barreira física, ela protege do vento, da chuva, de insetos, até de invasões, né? E a cortina, ela protege da privacidade. Então você fecha a cortina, ninguém consegue enxergar o que está lá dentro, tá? Mas se eu não tenho a janela e tiver só a cortina, a pessoa entra. Então a janela é a segurança e a cortina é a privacidade, tá? E dentro da LGPD, nós temos aqueles 10 princípios, e um dos princípios é o princípio da segurança, que ele fala o quê? Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação e difusão. Então, se uma empresa ela tem um vazamento, ela tem que provar que ela tomou todas as medidas necessárias para atender esse princípio da segurança, porque senão o cálculo da multa com certeza vai ser muito maior, tá? E continuando aqui, né? Então a gente tem que ter essas medidas de segurança para dificultar, né, o acesso aos dados. Eles dificultam, mas não impede 100%. Os ataques, eles podem... Se você tem um ataque, pode ser que o ataque seja tão bem sucedido que ele consegue acessar a sua base e pegar os dados e vazar esses dados, tá? Como eu falei, né? Essas medidas de segurança são janelas e elas protegem os dados, assim como a janela protege o imóvel. E a cortina, ela impede os olhares estranhos de fora para dentro, né? Então a cortina é a privacidade, tá? Vamos lá, Paulo. Agora eu vou deixar a palavra com a Júlia, que ela vai falar um pouquinho dos conceitos de ESG e depois a gente vai ver toda a relação de ESG com proteção de dados também, tá? É isso, obrigada, Vi. Boa noite, gente. Eu sou a Júlia, sou recém-advogada aqui na comissão e parabenizar a Vi por todo o suporte inicial. E a gente teve uma reunião de domingo que nem pareceu uma reunião, porque foi tão leve, e a gente trocando uma ideia bem legal sobre esse tema. Bom, para falar um pouquinho de ESG, a gente pensou em apresentar um conceito. ESG vem crescendo bastante, mas ainda é um tema novo, né? Ele vem aí das Nações Unidas. Então, o que é ESG? É o acrônimo em inglês Environmental, Social and Governance. Quando a gente traduz para o português, fica ambiental, social e governança. E o que é? Basicamente, é uma reformulação da sustentabilidade, só que agora ela está focada numa sustentabilidade empresarial. Então, o que é isso? Isso vem da ideia de você dar um propósito para o seu lucro. Óbvio que todas as empresas, todos os tipos de negócio, eles têm como meta lucrar, e o SCG vem falando que esse lucro ele precisa ter um propósito voltado para esses 3 pilares. Então, vai ser considerado os fatores sociais, os fatores ambientais no plano econômico e estrutural da empresa, e isso vai ser instrumentalizado através da governança corporativa. Então, assim, a gente vai fomentar o positivo e mitigar ou evitar os efeitos negativos. Então, o que o SCG fala, e eu acho essa frase muito legal, é muito mais do que um marketing, porque o SCG a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas trazendo e me adiantando um pouco, a gente não tem força normativa no SCG. Então, ele é visto como um marketing, mas é muito mais do que um marketing. É você fazer o certo porque ele é certo. Isso é uma citação da Marcela, esqueci o sobrenome agora dela, peço desculpa, mas posso procurar depois para quem tiver interesse. Ela fala assim: é fazer o certo porque é certo, é uma obrigação individual que deveria compor o estilo de vida de todo e qualquer indivíduo, logo deve estar instrumentalizado dentro de uma empresa. Pode passar, por favor. Então, rapidinho, trazendo um pouquinho do histórico do nascimento do SCG, né? Ele surge aí nos anos 2000 pelo Kofi Annan. Ele ocupava a posição de secretário-geral das Nações Unidas, e aí a gente tem todo esse percurso onde a gente tinha uma dualidade entre o ambiental, que ficava separado do social, e eles não se mesclavam, não se conversavam. Isso gerava riscos, isso gerava prejuízos, isso gerava injustiças. Ele vendo todo esse histórico, estando ali lado a lado com as ODS, com o Pacto Nacional também, ele chama 50 diretores-presidentes de instituições financeiras e
formula esse conceito, né, através do documento Who Cares Wins. Então, assim, quem se importa ganha. E é a partir disso que surge o SCG, através dessa iniciativa voluntária. E o instrumento que eles pensaram na época para fazer isso acontecer foi a Agenda de 2030. Como eu falei, ela vai estar embasada pelas ODS, pelas 17 ODS. E aí é esse plano de ação que vai de 2015 até 2030 para ter esses 3 pilares alinhados para fazer essa iniciativa acontecer. Pode passar, por favor. Então, o que esses 3 pilares eles englobam? No environmental, que é o meio ambiente, a gente vai ter toda a preocupação com o meio ambiente. Então, ali vai ser dentro de uma empresa, você tem uma estrutura que envolve ela. Então, como que a sua empresa, nessa estrutura, nessa sociedade que ela está envolvida, como que ela vai impactar os fatores ambientais? Então, assim, se eu tenho uma empresa que desperdiça resíduos sólidos, onde que esses resíduos vão ser desperdiçados? Como que a gente vai ter a reciclagem deles? Se eu tenho uma empresa que emite algum tipo de gás, que emite algum tipo de efeito sonoro, como que isso vai afetar aquele meio ambiente que está ali ao redor? No social, a gente vai ter as questões sociais. Então, assim, de novo, nesse ambiente que você está inserindo a sua empresa, inserindo a sua instituição, como que você vai impactar aquele povo, aquele povoado que está ali em volta? Você vai conseguir gerar empregos? Você vai afetar, não sei, tem uma estrutura de escola, tem uma estrutura já de comércio, você vai conseguir trazer empregos, você vai ter algum impacto, seja ele de qualquer tipo social, você vai ter inclusão, você vai estar pensando em políticas, por exemplo, de arrecadação de alimentos, de iniciativas que possam trazer a sociedade para a sua empresa. Esse pilar vai chamar atenção para isso. E o governance, ele vai se firmar nesses três princípios: o princípio da equidade, da prestação de contas, da transparência e da responsabilidade corporativa. É através do governance, auxiliado pelo compliance, a gente vai fazer esses 2 outros pilares entrarem em ação. Então, essa conexão direta, né, ali, que através de uma boa governança, através de bons líderes, através de bons CEOs, boas políticas. Desculpa, Paulo, volta só um pouquinho. Obrigada. Através desses bons líderes, através desses profissionais, a gente vai conseguir colocar esses 2 outros pilares em foco. Agora você pode passar, por favor. E aí eu peguei essa imagem do trabalho brilhante da Vi, então, assim, só para a gente exaurir mais um pouquinho o que é esses 3 pilares. Então, o ambiental, ele vai se preocupar com a mudança climática, com a pegada ambiental, com o uso de recursos, com os tipos de poluição. O social vai ter os direitos do trabalhador, o impacto da comunidade, responsabilidade com os clientes, saúde e segurança. E a governança vai pensar no direito do acionista, perdão, em gestão de riscos, na transparência fiscal, não de corrupção. Como eu estava falando do histórico do SCG, de seu nascimento, ele nasce em instituições financeiras. Numa instituição financeira, um sócio, ele tem, um acionista, ele tem, é ele que bate na mesa e fala. Então, hoje em dia, a gente estava até conversando isso ontem com a Vi, a gente fala assim, a gente vive numa sociedade hoje que está muito preocupada em onde ela compra, com quem ela compra, onde ela investe seu dinheiro. Então, a governança vai estar pensando exatamente nisso. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas só para trazer um pouquinho da ideia do que é a governança. Pode passar, Paulo, por favor. Então, quais são os objetivos do SCG? O SCG ele vai mensurar se a organização é uma opção viável de investimento. Então, assim, como eu sou essa sociedade que está preocupada em onde eu estou investindo o meu dinheiro, o SCG, através dos selos, através desse marketing, né, que é muito mais do marketing, ele vai avaliar se essa empresa está valendo a pena você investir o seu dinheiro ali. Então, assim, essa empresa, ela vai gerar impactos positivos, seja esse lucro com um propósito, que está aí o financeiro, social, ambiental. Se ela gerar um risco, ela vai conseguir mitigar, ela vai conseguir contornar isso? Ela tem essa capacidade de fazer isso? O SCG ele vai avaliar exatamente isso. E a configuração da idade corporativa, assim como seus valores e objetivos, que devem estar intrinsecamente ligados às ramificações do SCG.
Quando a gente vai fazer uma entrevista, por exemplo, a gente analisa se os valores daquela empresa que está me chamando para fazer parte dela ou que eu me candidatei, eles estão alinhados com os meus objetivos e com os meus valores e com o que eu vi, o que eu almejo para minha carreira. É essa a ideia, é esse o objetivo do SCG, né? Fazer exatamente essa avaliação, mas não só para quem quer trabalhar nela, para quem quer investir, para quem quer comprar o produto, enfim. E aí também entra, como eu falei, os selos, os certificados e os washings. No SCG, a gente tem vários tipos de washings focado em cada pilar. Então, por exemplo, no pilar ambiental, a gente tem o greenwashing. O que seria esse greenwashing? É quando uma empresa fala que ela é ambientalmente responsável, mas é a cortina, né? Não é real aquela preocupação. O social washing já está focado no pilar social, junto com o blue washing e o picking washing. O que é o social? O social ele vai estar falando sobre os direitos dos trabalhadores. Então, a política da empresa fala que ela está de acordo ali com os direitos dos trabalhadores, que ela está atuando para o trabalhador ter um ambiente saudável, um ambiente propício, mas também é só coisa para europeu ver, ela não está colocando nada daquilo em prática. O pink washing, perdão, ele está falando sobre a preocupação me fugiu a palavra, de inclusão. Então, eu estou incluindo aquelas pessoas LGBTQIA+, dentro da minha empresa, eu estou fazendo um ambiente saudável, um ambiente seguro para que aquelas pessoas trabalhem. Esse seria o pinkwashing. Eu falo que eu estou, mas na verdade não. O blue, ele vai estar mascarando uma preocupação com a sociedade. Então, por exemplo, eu vou colocar a minha empresa perto de um rio, eu vou fazer descarte ambiental. Como que esse descarte ambiental vai afetar a população que está envolvida ali? O blue, ele está um pouco envolvido nisso. A gente tem outros tipos de washings, mas para eu não demorar muito descrevendo, esses são os principais, esses são os que estão mais em pauta. E aí, os selos e certificados, desculpa, Paulo, os selos e certificados é o que a gente vê muito no LinkedIn, que é um ambiente saudável para trabalhar. E aí, a empresa foi certificada na ISO XXXX. E aí, quando você vai investigar e a gente tem algum tipo de vazamento, algum tipo de incidente, foi considerada uma empresa certificada pelo viés do SCG, mas na verdade também não está acontecendo, e aí entra o washing, e aí entra toda aquela confusão que a gente já está habituado a ver em noticiários. Então, o objetivo do SCG é justamente evitar que isso aconteça. Pode passar, Paulo, por favor. Então, em síntese, o que é? São os critérios utilizados para entender se essa empresa possui a sustentabilidade empresarial, ou seja, é justamente entender se a empresa está tendo um lucro com um propósito. Eu estou lucrando, mas eu estou não fazendo dinheiro apenas para fazer dinheiro. Eu estou fazendo dinheiro visando fazer a diferença onde eu estou inserida. Então, a gente abre a perspectiva de negócio muito além dos só aspectos financeiros. E aí, como eu já falei, vai mensurar se a organização é uma opção viável de investimentos sustentáveis. A gente teve recentemente a Natura sendo considerada, o Grupo Natura, né, o Grupo Boticário, o Grupo Natura sendo considerado um dos melhores lugares para trabalhar no aspecto do ESG, porque eles têm um grande aproveitamento de embalagens, eles são todo mundo que já trabalha ainda fala que é uma empresa que pensa muito no trabalhador. Então, no aspecto do SCG, ela ganhou um marketing incrível e simplesmente porque ela está fazendo certo porque é certo. E aí a gente tem vontade de comprar com a Natura porque ela se preocupa com o trabalhador e com o consumidor. Pode passar, Paulo, por favor. E aí a gente vai avaliar exatamente se a organização tem essa consciência sobre o papel dela, tanto como empregadora como agente social. Diversos relatos falam que a Natura é uma empresa que se preocupa muito com a mulher, tanto a mulher que é mãe como a mulher que não é mãe, ou como a mulher que se identifica como mulher. Então, é uma empresa que está sempre preocupada com esse ambiente corporativo. E aí, os pilares do ambiental, social e governança, eles são balizadores sobre a influência, o impacto e o valor que a organização pode gerar. Basicamente, tudo que a gente já falou aqui. Pode passar, Paulo, por favor. Não fez a minha alteração, peço desculpa.
Então, aí eu trouxe uma citação da Cristiane Monteiro e da Burati, que foram os dois autores que eu mais embasei meu SCG, porque eles falam SCG de uma forma maravilhosa, de uma forma muito simples. Eles falam assim, que o SCG, ele não tem uma força coercitiva ainda, principalmente aqui no Brasil. A gente se embasa muito por artigos da Constituição Federal, a gente consegue puxar ali no Código Civil, alguns no Código do Consumidor, para que a gente fale assim, esse aí perdão, gente, rapidinho. Desculpa, gente, coisas de fazer reunião em casa. Meu irmão estava brincando, peço desculpas. E o cachorro estava querendo entrar no meu quarto, ele estava arranhando a porta. Desculpa. A Cristiane Monteiro e o Aburati, eles falam SCG de uma forma, numa linguagem muito simples. E é gostoso ler o texto deles, e eles embasaram muito o meu SCG. E aí eu trouxe isso, como eu estava falando. O SCG não tem um propósito coercitivo. A gente consegue basear nas Constituições Federal, em alguns. Ai, como é? Na ODS, mas esqueci o nome. Esqueci o nome do tipo de instrução normativa. A gente consegue puxar dali das instruções normativas valores do SCG, e aí eles falam assim: o propósito nem sempre é coercitivo do ponto de vista legal, mas serve para coerência, transparência e coordenação das decisões empresariais, que está intrinsecamente ligado com os princípios ali da LGPD. Pode passar, Paulo, por favor. E aí a gente entra aqui no ponto de fazer a ponte, né, entre esses dois tópicos. Então, onde que a gente vai encontrar LGPD no SCG? No pilar social, as organizações vão buscar estabelecer laços fortes de confiança com o cliente, colaborador, fornecedores e comunidade onde estão inseridas. Esses laços de confiança são adquiridos através do respeito dos direitos dos trabalhadores, evitando que a gente cause impacto na comunidade que a gente está inserida, que é tudo que a LGPD fala. Eu quero proteger a minha comunidade, eu quero proteger o meu consumidor, o meu cliente, de que ele tenha os seus dados vazados, perdão, e isso venha a causar algum impacto na vida dele. Então, eu tenho essa preocupação social de como que isso pode afetar, seja na vida profissional dele, seja na vida pessoal. Então, tá aí a ponte, né, no pilar social. E aí a gente vem garantir essas boas práticas através da LGPD, na Lei 13.709 de 2018. Então, assim, a gente tem dentro da LGPD a coleta de dados e o tratamento desses dados, para que eles não sejam vazados, como eu falei. E aí a gente faz a ponte e, através disso, a gente tem a segurança cibernética que vem para evitar que isso realmente aconteça. Então, tá tudo ali envolvido, né? Tudo conectado. É. E aí, no pilar da governança, a governança, como eu falei para vocês, são essas estratégias e ações que a gente vai pôr em prática para que essa preocupação aconteça e para que esse cuidado venha a ser realmente posto em prática. E aí, onde que a gente vai encontrar? Aqui na lei brasileira, a ponte também. Na Constituição Federal, no artigo 37, que fala assim: compete à administração pública direta e indireta obedecer os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, entre os outros, e que também serve para nortear a governança de todos os demais fatores, além do setor público. E na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem assim: empresas são responsáveis por coletar e tratar os dados pessoais de clientes, funcionários, prestadores de serviço, etc., mantendo-os preservados de acessos não autorizados e vazamentos. Podemos observar, portanto, que a conformidade da LGPD está intrinsecamente ligada aos dois fundamentos sociais, que é o da social e da governança. Então, se a empresa não põe isso em prática, se a empresa não faz uma segurança cibernética da forma correta e esteja sempre atenta aos possíveis vazamentos e a possíveis ataques, a gente tem esses dados sendo vazados, e se a gente não tem um grupo de líderes, um grupo de profissionais de alto escalão constantemente se preocupando com isso, constantemente fazendo treinamentos, a gente não tem uma governança bem estabelecida ali dentro de uma empresa. Pode passar, Paulo, por favor. É isso, pessoal. Obrigada, Vi, pelo convite e obrigada pela atenção de todos.
Obrigada, Júlia. A Júlia acabou de entrar na comissão e já estreou entrou no mês e já no mês seguinte já estava fazendo a apresentação aqui, né? Chutando porta, e é É, isso. só para fazer um paralelo, né? A gente falou de ESG, as mulheres vão gostar dessa notícia. Vou dar um exemplo do que é uma atuação de uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, que é o pilar E lá do environment, né? Boticário, se você levar 3 embalagens, pelo menos 3 embalagens na loja, você ganha R$ 15 de desconto na sua compra, tá? Eu não sei se todas as lojas estão fazendo isso, mas se vocês forem na loja do Boticário, que fica ali do lado do Metrô Saúde, eles estão fazendo, tá? Então leva lá as embalagens, pelo menos 3. Pode ser de plástico, pode ser de vidro, não precisa ser do Boticário, pode ser do concorrente, tá? Que eles te dão esse desconto. Por quê? Porque eles direcionam essas embalagens para reciclagem mesmo, porque tem muita gente que joga em lixo comum e acaba poluindo o ambiente. Então, eles têm esse compromisso, eles estão gerando o lixo, né, que são as embalagens, e estão se colocando à disposição para recolher. E ainda dão esse benefício para o consumidor, ou seja, motiva as pessoas a ajudarem, né? E aí, assim, só fazendo um link, né, da minha apresentação com a apresentação da Júlia, quando a gente fala de segurança, segurança está dentro lá de ESG, porque eu tenho que proteger os dados dos meus clientes e dos meus funcionários. Se acontece um vazamento, eu estou infringindo não só a LGPD, mas se a empresa estiver batalhando para ser certificada ESG, ela não vai conseguir, ela vai perder. Então, às vezes, acontece muito da empresa não ligar, falar, LGPD, deixar para lá, tal, mas ela está focada em ESG, e uma coisa está diretamente relacionada à outra. Você não vai conseguir o ESG, você vai ter uma falha aqui se você não cumprir a LGPD, tá? Então, só para fechar, era isso. Não sei se o pessoal tem Só, alguma pergunta. só mais um Uhum. complemento que eu esqueci de falar. É muito também hoje em dia, só complementando com o que eu falei antes, mas é muito sobre a imagem que a gente quer passar. Então, assim, a gente tem. É muito mais do que somente uma multa, um valor assim de gasto, né? Ah, eu não estou cumprindo, eu vou ser multado pela NPD, como já aconteceu no início desse ano, se não me falha a memória. Mas é muito mais sobre a imagem que você quer passar para a sociedade. Então, depois que a Natura e a Boticário começaram a fazer essas políticas de preocupação, o nível de pessoas que começaram a comprar, começaram a investir nas ações dela, nos produtos, começaram a se inscrever, ele cresceu de uma forma fenomenal. E, então, é muito importante que tenha essa preocupação, né? Porque você vai ganhar, obviamente, vai lucrar e você vai ter uma imagem positiva de mais pessoas querendo consumir o seu produto. Então, é literalmente o lucro com um propósito. E da outra ponta, né, em contrapartida, aquela empresa que teve todo aquele problema lá em Maceió, né, olha só o que aconteceu, né, desmoronou, então as pessoas perderam a casa, as pessoas tinham, algumas tinham comércio, perderam, ou seja, tem gente que perdeu casa, perdeu comércio, perdeu tudo. Tinha clube lá, tinha centro de convivência, teve que interditar tudo. Essa empresa, ela despencou, assim, caiu totalmente no conceito, né? Inclusive, ela até perdeu, ela tinha uma certificação, digamos assim, né? E ela acabou perdendo por causa disso, né? Que ela não tomou os cuidados necessários e acabou afetando o meio ambiente, impactando a vida de muitas pessoas ali da região, tá? Excelente. Parabéns, Viviane, Júlia. Foi uma super apresentação, né? Que mostrou que hoje em dia, eu acho que é justamente um ponto aí muito importante da apresentação de vocês, é que o sistema, né, toda a sociedade, todo o sistema jurídico, ele está interconectado, né? É realmente um sistema. Não são leis isoladas, não são instruções normativas isoladas, né? Tudo é construído para buscar uma melhora da sociedade, e o que acho que vocês conseguiram aí muito bem é mostrar que aspectos diferentes acabam trazendo, vamos dizer, essências comuns, né, em diferentes aspectos aí, que seja na governança, nos dados pessoais, né, na questão social e ambiental, acaba tendo aí um fio condutor com todos esses elementos, né? E para as empresas também, eu entendo que é muito interessante, né, ele estar com tudo isso muito bem afinado e funcionando, porque vai acabar trazendo benefícios, né?
Hoje, essa geração da Júlia mais, né? A nossa também, né, Viviane? A minha, É. mais a minha, a sua, você também é quase outra geração, tal. Então, aqui estão 3 gerações, eu vou fazer de conta aqui, então, 3 gerações. É importante, sim, né? Quer dizer, principalmente brincadeiras à parte, né? Os mais jovens, hoje em dia, tem o tal do consumo consciente e tudo mais, então eles vão buscar as empresas que efetivamente não estão só atrás do melhor preço, né, ou do produto que é mais bacana. Quer dizer, o consumidor hoje, né, os titulares que se confundem, né, em muitos aspectos, eles realmente vão atrás de buscar esses elementos aí importantes, né, para saber se a empresa atende, se ela trata bem o ambiente, o social, os dados dela. Então, isso acaba sendo um diferencial competitivo muito importante aí para as empresas, né? Então, é isso que muitas estão enxergando, né? E estão se alavancando em função disso, né? Realmente se faz compras aí de o exemplo aí que você deu, né, Viviane, super legal, interessante do Boticário, né, que está ajudando a reciclagem, né, naquela, não precisa nem ser empresa de Embalagem produtos nossa, dela, né? isso, empresa, Uhum, exatamente, embalagem dela, né? E uhum. justamente você vê que a legislação, o sistema vai cada vez se fechando mais, né? Você vê que hoje em dia tem obrigação também de coleta, né? Empresas que fazem produtos que são descartáveis, né? Hoje em dia estão tendo a responsabilidade legal, né? De coletar esse produto e tratar no final da vida útil, né? Inclusive, isso daí é um grande problema, né? Justamente, não sei se vocês acompanharam, mas teve inclusive uns containers que vieram da Europa, ou coisa assim, quando abriram aqui no Brasil, era lixo, né? Lixo descartado, né? E acabou sendo impedido de entrar no Brasil porque eles estavam exportando lixo, né? Para ser despejado em algum canto aqui, né? E dizem que tem realmente regiões, alguns países da Ásia ou coisa assim, que, entre aspas, para ter divisa, eles aceitam containers de lixo e coisas assim. Isso daí tem que acabar, né? Isso daí tem que ser Uhum. dado o fim adequado, né, para esse tipo de produto. Mas Ô, parabéns, Paulo, gostei bastante, viu? Parabéns só, aí. só complementando, só para ficar mais claro, por que que esse assunto é tão importante, né? Tá todo mundo morrendo de calor, não tá? A gente nunca passou tanto calor na nossa vida. Estava conversando com um amigo meu, ele falou, eu moro há 10 anos nesse apartamento. Eu nunca pensei em pôr ar-condicionado. Esse ano eu estou pensando em pôr ar-condicionado, porque eu não estou aguentando o calor. Por que que a gente está batendo recordes de calor? Nunca a temperatura do planeta foi tão alta assim, por causa da poluição, tá? Isso é irreversível, isso não vai voltar mais. A gente vai continuar dessa forma. Então, o que a ONU colocou? Ela falou, olha, até 2030 a gente precisa reduzir em 50% as emissões de gás carbônico. Por isso que está um investimento tão grande em carro elétrico. Porque até 2000 a gente tem que reduzir em 50% o planeta todo. E em 2030, em 2050 tem que zerar, não pode ter mais emissão de nenhum. Então, todas as empresas estão trabalhando em energia renovável, né? Justamente por causa disso, né? Porque a gente tem que seguir esse caminho, porque a gente está colocando o planeta em risco, e a gente está sentindo na pele isso, né? Isso do ponto de vista ambiental. Se eu não obedeço às leis, se eu não aplico a LGPD na minha empresa, eu estou contrariando a governança, eu não estou seguindo as leis. Então, a LGPD está ali no pilar governança, como a Júlia falou. E se eu não cuido dos dados dos meus funcionários, quer dizer, eu tenho até dado de saúde ali no cadastro, que ele usa o plano de saúde para fazer exame, e isso vaza, e a empresa é invadida, e isso vaza, eu não estou cumprindo o pilar S dentro de ESG. Então, às vezes, assim, é bem difícil você convencer a empresa a aplicar a LGPD, falar, não, deixa isso para lá. Mas a hora que você começa a falar de ESG, o discurso muda, né? Aí as pessoas se conscientizam. E segurança também. Segurança está diretamente ligado ali, né? Porque se eu não protejo, né,
vaza, não tem jeito. Aqui no Brasil ainda é muito inicial esse movimento, né? Mas lá nas Na Nações Unidas, Europa, né? na Europa, as empresas já têm meio que uma política do governo de quem não se adequa a SCG vai ser multado, ou tem uma frase de alguém, eu li na época que eu estava fazendo meu TCC, eu estou tentando puxar o nome da pessoa e eu não consigo, mas essa pessoa falava assim, quem não se adequar ao SCG vai ficar para trás. Essa empresa vai ser esquecida, essa empresa ela não vai crescer tanto, ou ela não vai conseguir se manter no governo ou Uhum. conseguir se manter em No sociedade, porque ela não mercado. está se adequando a uma política que está tão essencial e é uma política que é básica. Você falou de geração, mas o SCG ele surge por coisas que estavam acontecendo lá na década de 90, na década de 80. Então é um movimento que vem crescendo cada vez mais e agora que a gente está sentindo na pele os fatores ambientais, que a gente está vendo uma discussão de por que pessoas da minha geração ou da geração da minha irmã, por exemplo, não querem ocupar posições de liderança por ambientes tóxicos e doentios de se trabalhar, está tudo conectado. Então, assim, se as empresas não se preocuparem com isso, elas vão ter cada vez mentes mais novas e cada vez menos investimento. Então, é tudo muito envolvido, né? Uhum. Exatamente. Pessoal, alguma pergunta sobre ESG, sobre cibersegurança? Sei que foi uma sopa de letrinha, demora um tempo para processar. Acho que É, não, acho que foi muita informação. não, eu acho que cyber, justamente, parece que quanto mais, né, como você até colocou, né, Viviane, é uma corrida, né? Ou seja, quanto mais a tecnologia evolui e aparentemente a gente fica mais protegido, né, mais as ferramentas dos hackers evoluem, as técnicas deles para fazer essa quebra, né? Então, o que eu ia só colocar também, né, complementando ali que você deu de dicas e tudo mais, uma coisa também muito importante é a famosa autenticação em dois fatores, né? Então, por exemplo, hoje em dia, aquele GovBR está começando a ficar muito importante na vida da gente. Aquilo está virando um assinador, vai virar o que eles chamam em inglês de single sign-on, ou seja, para tudo que você fizer login, seja no imposto de renda, seja na Previdência Social, seja qualquer relação que você tiver com o governo, você vai fazer por ali, né? Hoje mesmo, por exemplo, para entrar na JUSESP, né? Ou seja, que JUSESP que é estadual, né? Está integrando também com esse sistema, né? Então, tem que pensar em colocar uma autenticação em dois fatores, né? E até me surpreendi porque tem um aplicativo que é o GovBR, onde você consegue acionar, consegue disponibilizar essa autenticação em dois fatores. Então, além da senha que tem, né, para você acessar, ele também, com o aplicativo, você consegue ter um segundo nível, um segundo token, né, que você coloca ali, te protege, e que acaba sendo algo muito importante, muito ou seja, é um diferencial que aumenta muito a segurança, né? Você ter a autenticação em dois fatores em todas as suas redes, né, é muito importante. Outro dia mesmo eu estava aqui, né, trabalhando, daí de repente veio uma mensagem aqui, digite o seu código para acessar a sua conta do Facebook, né, para autorizar. Por quê? Porque coloquei a autenticação em dois fatores e o Facebook manda um e-mail te avisando, né? Mandando você, olha, digita lá que você está tentando logar, digita aqui o código de autenticação em dois fatores. Ou seja, tinha alguém tentando acessar minha conta. E também com o Uhum. Facebook é mais comum, mas já aconteceu do LinkedIn também, eu recebi uma mensagem de que estavam tentando fazer o acesso na minha conta. Então, só colocando aí como
para os colegas, né? Ou seja, sempre que possível, disponibilize, né? Coloque essa opção de autenticação em 2 fatores, está disponível em praticamente qualquer aplicativo hoje em dia. Era isso que eu Uhum. queria aí contribuir na parte de segurança, para a gente ficar um pouquinho mais seguro aí. Legal. Aí o outro assunto a gente já pode entrar, que acho que está linkado com esse, né? Das oficinas. O pessoal pode ir Isso. pensando e a gente pode fazer uma oficina desse assunto na próxima reunião. Eu não sei, a Letícia ela colocou uma votação no grupo, né? No grupo geral. Que agora a gente, com as nomeações que vocês receberam, e parabéns aos nomeados, agora é um parabéns virtual, né? Além de ter colocado no grupo. Então, nós temos 2 grupos. A gente tem um grupo que tem mais de 80 pessoas, que todo mundo, que as pessoas que querem participar da comissão, elas entram nesse grupo, e aí, cumprindo as regras, aí elas são nomeadas. Aí a gente tem um grupo só de nomeados. Esse grupo só de nomeados é só para a gente colocar assuntos específicos, tá? Mas toda notícia, todo qualquer outros assuntos, a gente vai colocar, inclusive a foto aqui da reunião, a gente vai colocar nesse grupo geral, tá? E lá no grupo geral, a Letícia colocou uma votação. A maioria quer participar da oficina prática. Aí teve a votação aqui de qual seria o assunto, né? Se seria sobre assinatura digital ou cibersegurança. E quando que a gente realizaria as oficinas, né? Se seria 30 minutos após a reunião, em outro dia, ou presencial em outro dia, né? Aqui ganhou presencial em outro dia. Aqui a gente só quer colocar um ponto para vocês, que é o seguinte: se for presencial para ser lá na OAB, a OAB ela tem um horário que vai ela tem que fechar às 20 horas. Até essa semana eu fui lá na entrega de carteira, 20 horas acaba, porque 20 e 30 tem que estar tudo fechado, porque senão tem um alarme lá que toca e tem um funcionário que fica para fechar a casa, né? Então a gente só fica preocupado com essa questão aí, porque se for presencial a gente teria que estar lá às 6 e pode ficar só até às 8 da noite, tá? E para ter as oficinas, a gente estava pensando em vocês mandarem perguntas, tá? Não sei se a Letícia quer falar alguma coisa, a Inês também, desse assunto. Fiquem à vontade aí. Eu acho Não, que, desculpa, eu acho que as perguntas poderiam ser, sim, centralizadas, né, para que a gente possa, pelo menos, conseguir direcionar a oficina de uma forma bem mais assertiva. Então, a gente poderia, se a gente conseguir já ter uma data da oficina, a gente deve ter também uma data limite para apresentação das perguntas. Nada impede, lógico, a gente não está falando de algo tão formal que a gente não consiga na hora falar, ah, não, você não trouxe a sua pergunta antes, a gente não vai te responder. Não é nada disso, mas é mesmo para a gente ter um pouco mais de assertividade. Pode ser? Uhum. Sim, tudo bem, pessoal? E acho que a Letícia queria falar também. não, eu ia falar que não tenho nada para falar, não. Tá. Só sabe que Então tá nada bom. sabe. Tá certo, Letícia. E quando seria feito? Seria numa segunda-feira? O que vocês acham, pessoal? E Seria se na próxima fizer das reunião? 6h30, e se fizer das 6h30 às 8, 1 hora e Pode meia ser de também, pode ser oficina? também. Que daí acho mais fácil o pessoal se locomover, dá tempo de dar uma respirada, Pode ser. né? Precisa fazer o reserva na sala de reuniões. Então, por isso que a gente precisa saber a data, né? Para ver se vai estar, porque agora eles estão com vários eventos lá e a gente tem que reservar com antecedência. Tá. A gente faria basicamente numa sala ou será que o auditório vai ser difícil, né? A gente reservar? Ou em frente ao auditório, ali naquele mesão, Sim, dependendo do número de pessoas, né? Senão a sim. gente Eu vai acho que, pro. eu acho que quando a gente fez o estudo da LGPD no mesão, foi bem mais prático. Uhum. Então, Ah, mas mesmo sim. assim a gente precisa reservar, né? Porque às Tá. vezes eles fazem eventos lá, E né? daí usam aquela área, né, para recepcionar ou fazer coffee break, algo do gênero. Uhum. Sim. Poderia tentar reservar em nome de um dos membros da comissão aquela sala maior, aquela Coworking 2, salvo engano, é a 2. Ela tem, eu acredito que espaço para pelo menos 7 pessoas, eu acredito, não, número par, 2, 4, 6, não, acho que até umas 8 pessoas, eu acho que acomoda a sala.
Uhum. A gente tem que ver o número. E aí, ela tem uma reserva de 2 horas, ela tem telão, né? Tem ar-condicionado. Eu acho que se a gente conseguir reservar essa sala, eu acho que independe de autorização, não querendo, obviamente, burlar o sistema, mas a gente está independente de autorização para poder utilizar o local. Inês, mas Porque, acho que reserva de sala você só consegue reservar até às 18 horas. entendi. Ou Tá. seja, eles são mais espertos que a maioria dos advogados. Então, Mas o daí dá assunto para tentar conversar com eles. justamente é o Não, assunto. dá sim. Eu só disse que não dá para, tipo, Fazer. marcar e aparecer lá, né? Ou seja, a Uhum. gente teria que colocar alternativas de data, conversar lá e ver o que é possível ser feito, entende? Não dá Ó, a priori para fazer algo. isso que você fala me traz uma outra discussão. Então, já que eles não reservam salas para advogados, é algo para a gente trazer para a presidência de reserva de sala para comissão. É. Não, Então, eu acho que fazem, só não é, acho que pelo sistema automático. entendi. Entende? A Mas antes sala fazia para para os a comissão, não fazia? advogados. Eu Oi, acho que Letícia. fazia para a comissão antes, não fazia? Fazia, a gente pode pedir em nome da comissão, sim, dá para Uhum. fazer. Fazia. A Dá, gente dá usava para. aquela bem pequenininha, lembra? É, Opa! é. Faz tempo. Na época Então, que nem existiam essas salas modernas, né? Era hum, na época das a, no- cavernas. a nossa próxima reunião vai ser dia 29 de abril. Então, a oficina teria que ser antes de 29 de abril. Que data que vocês acham que a gente poderia, que a gente já precisa da data, entendeu? Aí a Eu ideia é depois, assim, pessoalmente, eu depois do 18 não vou estar aí. 18 de abril. 18 de abril, isso. Tá, Nossa, a gente Inclusive, eu poderia descobri tentar que nem dia no 15. 29 eu vou estar aqui, mas tudo bem. tá. Poderia tentar dia 15, o que vocês acham? Pode ser, tudo bem? Tudo bem. Tá, Tá. são 4 semanas, né? Uhum. Tá, seria dia 15, então, das 18h30 às 20, né? Lá na UAB presencial. E aí a gente pode combinar assim que quem tiver perguntas, de repente, eu não sei o que vocês acham. Deixa eu ver aqui como é que ficou, qual que é o assunto que ganhou lá na votação, O Cyber. Foi saber Letícia? segurança. De cyber. Então, aí vocês podem mandar as perguntas de cyber para o e-mail da secretaria, né? Que daí a gente já tem uma ideia assim da dinâmica, né? Até para se preparar, porque é um assunto bem extenso, né? E está no convite o e-mail da secretaria. Estou procurando o convite aqui, cadê? secretaria.oabdireitodigital@gmail.com. E assim, a apresentação foi gravada, a gente vai disponibilizar o link no YouTube, aí vocês podem assistir de novo, né? Para de repente, porque foi muita informação, né? E aí assistindo de novo pode surgir dúvida e mandando as perguntas aí fica tudo certo para oficina. E também pode levar pergunta lá no dia também, claro, né? Não tem problema não. Eu tentei gravar aqui um pouquinho, Viviane, para poder disponibilizar, mas eu acho que eu não consegui, tá? Eu não tive e-mails para isso. Mas eu quero dizer que eu não fiz a gravação integral e eu queria ver se a gente se a gente poderia fazer shots ou imagens para colocar nas nossas mídias. Mas eu acho que eu não fui muito feliz na minha gravação aqui, tá bom? Aí A o gente Paulo tá disponibiliza gravando. no YouTube, né? Depois. A gente É, coloca no YouTube, daí você fica à vontade para fazer o download e editar aquilo que você acha interessante. Bom, a parte das mídias eu tô falando com quem entende, né, Letícia? Desculpa. Tem que fazer alguma Não, coisa para salvar aí para a comissão. uhum. A Letícia sempre ajudando a gente, né? Ela foi nomeada secretária da comissão, né? E ela vai estar ajudando nessa parte também, né? É, a nomeação foi em agradecimento, né? E ela está ajudando a gente porque a gente não estava dando conta de atualizar as redes. Todas as honras, porque realmente é muito difícil. Parabéns. é. Haja paciência para fazer. Eu sou um dos que não tem muita paciência, não, com redes. Então tá resolvido. Dia 15, 18h30, eu, Isso. eu vejo lá, então.
tranquilo. Eu Tá falo ótimo. e te aviso, Viviane. E seria bom que o pessoal mandasse o que uma semana antes as Mas a perguntas. oficina não era uma oficina prática, seria uma coisa prática não seria de aplicabilidade dentro do nosso escritório, como é que a gente faria isso? Pelo que eu É que eu entendi não das sei oficinas. do tipo do cyber, né? Como é que isso poderia ser, né? Sim, as camadas, por exemplo, o que que você pode fazer quando você for alguém no seu escritório, alguma coisa assim prática mesmo, como a Viviane falou, das camadas, né? Das camadas de cibersegurança, de como você, e daí a segunda parte, como você colocar o seu escritório dentro da ESG, o que que você pode fazer de prática de ESG, por exemplo, no social, você patrocinar algum evento social, fazer arrecadação Não, é de perfeito, Letícia. Eu só acho que a ideia das perguntas é que dá para fazer muitas coisas práticas. Então, para as pessoas, para dar foco, né, no que seria apresentado ou discutido nessa parte prática, né? Acho que se a gente tiver perguntas ou dúvidas específicas, né, eu acho que ajuda a direcionar ali no dia. E se preparar, né? É, Isso, isso. porque, por exemplo, como é que eu preparo meu escritório para ESG? A gente tem que pensar, né? O que que a gente do que fazer lá na hora, entendeu? Se a gente tiver as questões antes, dá para a gente se preparar e ser mais produtivo, porque a gente vai ter pouco tempo lá também, né? Para decidir eu lá acho que na hora. dois blocos de 45 minutos. Não, vai, dois blocos de 30 e meia hora de pergunta. E assim, peraí, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Entendeu? Passo a passo mesmo. Uhum. Porque coisa que assim, responder, ao meu ver, né? Responder pergunta, isso a gente dá um Google e descobre. Mas, por exemplo, com esse monte de coisa, eu adorei esse negócio de barreira que você falou do portão, disso, aquilo. Quais são os passos? Peraí, como é que posso, eu, pequenininha, meu micro escritório, que é dentro da minha casa, né? Eu posso proteger o meu mini negócio, que é o notebook, entendeu? Como é que Uhum. as senhas, como é que a gente faz isso, qual é a sugestão, aquele aplicativo que você falou que de senha que dá para você compartilhar, sabe? Coisas Então, assim, as coisa, perguntas é isso mesmo, né? Eu quero saber isso, isso, isso. Aí a gente já vai preparado, entendeu? Olha, os softwares que vocês podem usar, tem esses daqui que são free. A gente pode até levar o computador lá no dia, vamos baixar, vamos fazer exercício, vamos instalar, entendeu? eu penso, entendeu? Porque é Sim, muito não é. difícil lá na hora pensar e resolver. Não, não, É só- mas assim, já pensar na prática, como é que você coloca isso na prática, Uhum, uhum. né? Como é Sim, que por aplicativo exemplo, o phishing dá para você contratar, tem empresas, né, que justamente só que você tem que contratar o serviço, né? por Eles, exemplo, uma coisa, eles mandam e-mail que simula phishing para não, Test os out. seus funcionários, né? mas uma coisa simples de phishing, por exemplo, é você editar, ensinar a pessoa, porque às vezes o óbvio precisa ser dito. É você editar, por exemplo, o e-mail e ver se o e-mail é arroba, por exemplo, santander.com.br. Sabe, coisas simples e pontuais que faz com que a gente vai mitigar um monte de coisa que talvez a gente caia de besteira. Pesquisar o Uhum. domínio, você está falando, né? Onde que eu pesquiso esse domínio para ver se ele é verdadeiro ou não, né? Isso é Quando você legal recebe, também. tá, por exemplo, eu recebo muita coisa, por exemplo, aparece lá no nome, né? Joana@facebook. A hora que você clica no e-mail, tem um monte de letra @gmail.com, gmail.com. Então você já sabe que pelo remetente que aquilo foi uma fraude, que se você clicar em alguma coisa, você vai cair numa furada, entendeu? Uhum, Alguma coisa exatamente. nesse sentido, entendeu? Coisa simples assim, Uhum. entendeu? Eu peguei algumas aqui, mas se vocês puderem mandar mais, porque daí a gente já vai mais preparado, entendeu? Mas já deu para ter uma ideia aqui da parte de cyber, alguns Ah, pontos. você fala de SG, tá, mas quais UDSs um escritório de advocacia vai causar? Peraí, eu posso transformar meu escritório de advocacia num negócio de impacto? Uhum, Entendeu? entendi. Essas coisas dá para você é, fazer. E, tipo, por exemplo, hoje em dia as empresas estão trabalhando, a maioria delas, com propósito, né?
e você vai contratar alguém que trabalha com propósito, por exemplo, se é uma empresa com propósito, você vai contratar um escritório que trabalha com propósito ou um escritório que não trabalha com propósito? Uhum, Entendeu? E o que que seria esse propósito dentro do mundo jurídico? Uma coisa nesse sentido, entendeu? tá. Exemplos, né? Tá, É. legal. Uhum, tá joia. Anotado aqui. Eu gostei Ah, não muito ficou. da apresentação e achei muito interessante você comparar a sua casa, né? E falar assim, olha, tem que ter o portão, tem que ter a chave. Não adianta nada se meu filho entra e aí na hora do meio cabe. Ai, é o que sempre aprontam, né? Tudo bem. Mas eu não sei se vocês viram, eu não sei, acho que no jornal, o rapaz entrou dentro do escritório arrombando a porta, deu um chute na porta. Gente, isso aí, como é que a gente vai conseguir? Ele roubou notebooks, roubou o que deu para carregar, acho que quase tudo, e foi embora, assim, na porta, naquele corredor de escritório, sabe? Durante, acho que o fim de semana, e só teve a chance de gravar pela câmera que fica, acho que na porta da empresa, alguma coisa assim. A Então, camada às vezes, tecnológica, né? Registrou. você vê um negócio assim tão. A gente diz, puxa, eu tranquei o escritório. Como é que a pessoa entrou, um chute na porta? É. Exatamente isso. Ele balançou a porta não aconteceu nada, ele deu um chute, abriu e. Então, Camada. até o seu notebook que você ou o seu computador que você deixa na sua sala e tranca, acho que até isso agora a gente tem que se esconder. Eu achei assim, sabe, Ó, total falta de eu vou falar segurança. para vocês, onde eu trabalho com o pessoal de segurança, né? Se você levantar da mesa e você não travar o seu computador, o seu amiguinho vai lá e faz uma instalação, que já aconteceu comigo, e não fala nada. Aí você está usando o seu computador, começa a acontecer umas coisas estranhas. Você fala, meu Deus, invadiram a minha máquina. E aí depois ele fala, não, eu instalei, porque você se levantou e você não travou. Você fica tão treinada que quando eu estou em casa trabalhando sozinha, eu vou no banheiro e eu travo a máquina. Não tem ninguém aqui, mas você está tão treinado, Mas entendeu? Que você faz isso. A Sli, acho que queria fazer uma pergunta. Levantou a mão? Na Não? realidade, sim, eu queria saber, não ficou definida não ficaram definidas as datas, né, sobre as oficinas, né? Nessa eu não vou participar, estarei viajando de férias, então só para saber se vai ter uma frequência pré-definida ou não, vai ficar a A ser gente pergunta na reunião, deliberado. né? A gente faz assim, a gente faz a reunião, as reuniões já estão todas marcadas. Aí na Ah, reunião a gente pergunta, vamos fazer oficina? tá, aí Que vai data ficar que vai ser? deliberando de acordo. Tá bom, Isso. Tá bom? tá bom. Acho que fica Obrigada. bom assim. Então tá bom. é melhor, também Uhum, gostei. tá Às bom. vezes não quer ter oficina, às vezes acha que está tudo bem. Uhum. É, a gente Então, pontualmente vai bom, perguntando. fica Acho melhor que. assim. E também não onera também a sala da ordem. Uhum, tá bom. Muito bom. Acho que é isso, Paulo. Maravilha, então, uma super noite aí. Agradeço aí a presença de todos. E, novamente, tem sempre também a foto do encerramento, né? Tem dois Jorge Alves aqui, um de cabelo comprido e outro com pouco cabelo. Como é que tá isso? Meu, milagres da tecnologia, não estou entendendo nada. Não, Pois é que é, o eu meu também não estou link, entendendo o nada, viu? site, o meu e-mail é o da ordem. O e-mail da ordem, não sei o que está acontecendo, está fora do ar. O site da ordem está fora do ar. Deve Aí o ser. Jorge gentilmente mandou o Mandou o link link dele. dele, tá certo. Imaginei. O site da ordem está em desordem, né? Tá certo. Então, quem puder abrir a câmera, gente. A Andréa também está aí, que chegou depois, né, André? Vamos tirar uma fotinho aí, registrar. Ah, Inês vai abrir. Só posiciona a câmera, Inês. Peraí, não está posicionada? Não, tá Só seus cortando. lindos olhos.
Espera um pouquinho que eu não estou conseguindo me ver, peraí. Deixa eu Ai, ver. Tá mostrando agora foi. Não, peraí. Oi, não, tá bom. É uma Agora razão para isso. Esse não, calor não me permite. só Tá bom liga, assim? não, é que tá, o vídeo está fechado, por É algum incrível, mas motivo. eu estou tendo retorno da câmera, por isso que eu não estou vendo. Ah, tá, A- já apareceu, isso, aí, Agora ficou bom. isso aí, Não ei, mexe, não não se mexe. mexe. Vamos lá, então, 3, 2, 1, X. Deixa eu ver se saiu certinho, postar ali no grupo. Com esse X maravilhoso do Paulo, então, nossa. Você gostou, né? Deixa eu ver aqui. O grupo aqui já está. Confesso que já está na hora de eu abrir colocar um ar-condicionado aqui também, viu, Vivi? É, Essa né? é de alcinha, por isso eu não estou querendo abrir muito a câmera. Você Foi está o melhor praticando. investimento que eu fiz. Foi o Ah, você melhor também investimento pôs o que eu ar-condicionado, né? Tá coloquei quando eu praticando casei. Mas francês? aí eu falei que era na sala. Agora tem na sala, tem no quarto, porque esse calor não Olha dá. só. É, Ah, eu estou é fazendo verdade. aula de francês aqui. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nossa, tá difícil. Nossa, eu nunca vi um calor desse, gente. É, Ai, meu Deus, você parou a gravação, né, Paulo? Você parou, não, né? tá gravando. Deixa eu parar a gravação aqui. Afinal,